muito mais talento aqui que não no mundo com o qual eu tinha convivido até então. O primeiro contato com a ópera, na verdade, foi a minha mãe. Um dia me disse, eu era estudante de piano, eu era pianista, ganhava concurso de piano, etc. E a minha mãe veio e me disse, mas você deveria estudar ópera. Se eu falava, ópera? Mas eu toco Chopin, eu toco Beethoven. E ela fez pat no meu ombro. Eu falei, você verá, juro. Olha só. Eu tinha uns 18, assim. O contato com a ópera veio através de alguns colegas de conservatório, que era na classe de canto, e que eu tinha acabado conhecendo por acaso e que começaram a organizar, tinha uma espécie de, como chama, curso de verão, assim, né? Onde era montada a Suora Angélica. Aí, em cima da hora, me convidaram, falaram, você vai também? Eu conheci um maestro lá, é um senhor já de uma certa idade, tudo bem, eu vou também, né? Então, fui lá, então, meu primeiro contato, que eu posso dizer verdadeiro, fui como estudante, né, em Suora Angélica. Antes não tinha tido essa coisa de melômano, coisa assim, de ir atrás da ópera. Como disse, eu ia mais, eu estava começando a estudar regência, tinha começado a estudar regência para regência sinfônica, não tinha nada a ver com ópera ainda, e tinha, assim, digamos, aliás, vamos fazer um passo atrás, é verdade. Eu quando tinha 15 para 16, na escola municipal de música onde eu estudava, a minha professora um dia falou: desce lá, que a Floriana, ela tinha convidado essa Floriana Cavalli, não sei se vocês conheceram, uma pessoa da época da Callas, que fez uma certa carreira, inclusive. E essa Floriana Cavalli, uma senhora bonita, toda trucada, maquiada, que dava aula de canto lá. Então, desce lá na classe da Floriana que ela precisa de um pianista para os cantores. Então, lá vinha Puccini, seis bemóis, e lá eu tentando destrinchar. E essa foi efetivamente a primeira experiência, não fui de ópera, né, mas com a lírica, com a voz, que eu descobri quanto teria me servido isso depois na carreira, porque eu comecei a criar um ouvido de acompanhar os cantores com aquela idade, coisa que eu não que fazia toda hora, eventualmente, né? Até chegar nesse curso que depois eu acabei fazendo, que fui logo antes de vir para o Brasil. Então, foi uma coisa meio assim, por acaso, digamos, não é uma coisa da qual eu ia atrás, mas esse por acaso começou a me puxar pelos cabelos, né? E essa foi efetivamente a primeira experiência, não fui de ópera, né, mas com a lírica, com a voz, que eu descobri quanto teria me servido isso depois na carreira, porque eu comecei a criar um ouvido de acompanhar os cantores com aquela idade, coisa que eu não que fazia toda hora, eventualmente, né? Até chegar nesse curso que depois eu acabei fazendo, que fui logo antes de vir para o Brasil. Então, foi uma coisa meio assim, por acaso, digamos, não é uma coisa da qual eu ia atrás, mas esse por acaso começou a me puxar pelos cabelos, né? Essa coisa de Jerusalém foi a primeira coisa importante que eu fiz e fui com lírica. Foram áreas, foi Seva Padrona, foram áreas italianas, fui na Jerusalem Symphony. Então, é um negócio que mostrou, e o Walter Belloc, que era agente de uns que estavam cantando comigo lá, me chamou quando voltei, porque os cantores falaram de mim, e ele me chamou e me ofereceu de vir para o Brasil para ser assistente do National. Aí fui conhecer o National na Suíça, e eu falei, ele fala perfeitamente italiano, eu falei, olha, mas o Walter me mandou, etc. Ele falou, você gostaria de fazer o assistente? Eu falei, eu gostaria, mas você não me conhece. Não, mas o Walter falou, mas o Walter também não me conhece. Não se preocupe, eu avisei. Mas deu certo no dia do meu aniversário. Então, eu posso colocar esse como primeiro verdadeiro contato. No dia do meu aniversário de 89, eu estava fazendo um teste aqui em São Paulo, né, para ser eventualmente assistente a partir de 90 do National. E aí eu estava fazendo toda aquela coisa, piano em sala, maestro interno, etc, etc. Aí uma hora
o Nash me falou, Alessandro, você vai descer para o fosso agora, porque eu quero ouvir, porque diz que está tudo pesado, e estava tudo pesado, o Nash tem um braço violento, né? E o fosso do Teatro Municipal é um fosso muito complexo, muito difícil ele é muito sonoro, porque fizeram um negócio de cimento atrás também, quando fizeram a reforma, a primeira reforma, mais de 30 anos atrás, e aí foi para colocar o elevador, tiveram que colocar, mudaram a estrutura. Então aquilo joga um som muito forte, muito violento para fora. E então estava pesado. Então assim, eu me lembro que na pausa eu fui decidido que eu ia para o fosso. Foi a minha primeira vez no fosso, em absoluto, o terceiro ato da Bohème, nunca vou esquecer. Mazzaria, Frontale, gente que está no estrelato até hoje, né? Então, esse foi o verdadeiro primeiro contato, que foi um contato profissional, é aquilo que me deu o contrato, inclusive eu saí de lá com o contrato. Os teatros no Brasil, todos eles maravilhosos, belíssimos, feitos na época da grande riqueza. Eu regi em Fortaleza, em Dom Giovanni, tinha acabado de reformar o José de Alencar. E colocar, que atrás estava aberto, né? Colocaram um vidro para colocar o ar-condicionado. Tinha acabado de acontecer, era 92. Né? Então, que é maravilhoso, sem considerar Amazonas, Belém, né? Toda uma época de grande riqueza por vários motivos, ou é caoutchouc, como chama, a goma, né? Ou café, ou enfim. O começo do século XX foi uma época onde foram construídos uma série de grandes teatros, grandes e pequenos também, né? Que tem pequenas joias também em outras cidades menores. Mas nenhum deles, dos grandes especialmente, foi pensado como teatro para produzir ópera, mas para receber ópera. Tanto é que tinha as famosas turnês que vinham da Itália. Quando eu vim para o Brasil, eu fiz um concerto numa sala menor do Teatro alla Scala, com um coral que eu acabei largando porque eu estava vindo para cá, e tinha um maestro lá que ele participava, que era o organizador, era no museu isso do teatro, né? E ele organizava, ele participava dessas viagens que antigamente, depois da guerra, antes da guerra, das guerras, depois da guerra, tinha a temporada de músico, o músico era pago de outubro, setembro, outubro, até maio. Depois, junho, julho, agosto, ninguém ganhava nada. E eram os meses onde todo mundo, todo coro, orquestra, solistas, né, subia no navio e vinha para as Américas. Metropolitan, São Paulo, Rio, Colón. Basicamente, Montevideo também, acho que tinha. Então, essas turnês, que eram desde os anos 20, tem um registro de ópera que eu tenho, inclusive, aqui em São Paulo, desde os anos 20. Tinha 23, 24 títulos por ano. Por quê? Porque tinha uns empresários que traziam, né? Diz a lenda que a briga entre apoiadores de Callas e de Tebaldi nasceu em São Paulo, porque elas alternavam, imagina, elas alternavam no mesmo papel, Callas e Tebaldi, imagine. Então, mas de qualquer forma, porque naquela época, nos anos 60, também tinha 20 títulos, sim, mas era título que vinha, e assim como vinha, tanto é que não tem lugar, só na coxia do Teatro Municipal, o do Rio até um pouquinho maior, mas no estado de São Paulo é mínima, porque não foi pensada para ter uma central técnica, não foi pensada para ter um lugar para fazer figurino, costuraria, etc, etc. Tem uns lugares que se organizam para fazer isso, mas toda vez agora tem um galpão onde guarda as coisas, né? Mas não tem. Então, o problema grave que eu vejo que deveria ser organizada, uma coisa que tem um custo, então prevê um tipo de investimento diferente, é criar um teatro de tradição, um teatro que produza, né? Eu trouxe, quando eu regi durante um ano, fiquei indo e vindo em Bratislava, né? Bratislava tem 2 teatros nacionais, um antigo, normal, e depois fizeram um moderno, que demorou mais de 20 anos. Os 2 teatros funcionam, eles têm uma orquestra e meia do Estado, tem um coro e meio, mais ou menos, e eles têm 24, 25 espetáculos de ópera por mês.
Então, eu fiz, por exemplo, eu fiz Lucrezia Borgia, era a minha produção, em estúdio, então, ou seja, eu fiz Lucrezia, fiquei 5 semanas preparando 3 elencos. Enquanto eu fazia Lucrezia, à noite, várias vezes, tinha Don Giovanni, depois tinha Butterfly, depois tinha Bohème, quer dizer, né? Então, eu trouxe o cartaz justamente para mostrar que era mais, assim, mínimo são 20 espetáculos por mês de ópera, sem considerar que depois eles têm o balé, ele tem dividido ópera, drama, balé, né? Então, eles têm uma estrutura. E em Ostrava, onde eu regi Manon, regi Pagliacci, essas coisas, que é uma cidade menor da República Tcheca, tem 2 teatros. Um é mais para balé moderno, drama, e outro é para ópera, é para opereta, outro é para ópera e balé clássico. Eles fazem uma média de 500 espetáculos por ano. Ou seja, quase todo dia tem espetáculos nos 2 teatros, uma cidade de 500 mil habitantes. Em Bratislava, a rua de trás do teatro a rua quase inteira é um elevador. Então, desce lá o caminhão, o cenário, vai para dentro, sobe, no teatro antigo, né? Então, assim, aquilo que eu vejo que não tem, que precisava, é um investimento muito grande, precisa ter alguém durante um certo número de anos que entenda do que se trata. Eles têm todos corpo estável de solista, naturalmente, né? Isso todos os teatros, Belgrado, Bratislava, Sófia, os que eu frequentei muito, não? Lá, mesmo só em Ostrava, todo teatro de província, também, digamos, de cidade menor, eles têm um corpo estável de solista, além de ter orquestra estável e coro estável, né? E a técnica que precisa. No teatro, acho que trabalha 350 pessoas, né, fixas. Então, é um investimento muito grande em termos para você ter aquilo, para fazer aquilo. Teria o terreno para isso? Sim, porque o público, se eu conseguir colocar 2.000 pessoas, e no momento que eu não estava na mídia, fazia 5 anos que eu tinha saído do teatro já. Então, se as pessoas vêm, toda vez que eu rejo ópera, a gente lota. E o terreno para a ópera é um terreno que eu considero que seja sempre mais amplo. Sabe, tem uma coisa muito com a lírica, especialmente, que é muito ligada a capelas que existem até hoje, e tudo bem, eu acho que tudo bem, contudo que a proposta seja o resultado seja um resultado realmente de altíssima qualidade, né? Coisa que não vem, porque tem pessoas que são muito digamos assim, tem muito mal entendido a nível de repertório, de vozes, etc, etc. Então, tem fulano, beltrano, etc, etc, que são os queridinhos de uma certa capela e que vão acabar fazendo tudo, independentemente do fato que seja para a voz deles ou não. Então, e falo isso para falar a primeira coisa. Primeira coisa que eu vejo é se a voz é adapta para aquele papel. Que essa é uma das coisas que eu mais vi aqui no Brasil, desde o começo a acontecer. Uma vez me lembro que eu tive não falo com a colega, que eu falei, escuta, mas isso aqui você não deveria cantar. Eu era um garoto, eu tinha acabado de começar, mas eu escutava que aquilo, para mim, não era adapto. Eu falei, mas me ofereceram e não posso não aceitar porque é um monte de grana. Eu falei, beleza. Uma das coisas que acontece muito que eu desaconselho, sempre desaconselhei e vou continuar fazendo, é quando alguém chega que não está muito preparado, ele diz, mas eu queria só mostrar minha voz. Aí eu sempre falo, uma das coisas mais ofensivas, talvez, que eu possa falar, assim, eu sempre falo, olha, meu querido, da tua voz não me interessa nem um pouco. Porque se eu não sei como você usa ela, não sei o que fazer com ela. Então, essa coisa tem muito cantor que é viciado, como na droga mesmo, que ele fica navegando no som da própria voz, que é belíssima. Muitas vezes eu conheço, inclusive, casos aqui por perto, com voz muito bonita,
e que, na verdade, na hora do vamos ver, não sei o que fazer com aquilo. Não, não atrapalha, mas não me encanta, né? Então, a questão da voz em si, que eu quero mostrar a minha voz, foi melhor, eu sempre digo, no lugar que vi para mostrar a tua voz assim, era melhor não vir. Porque as oportunidades não param de acontecer. Essa que é uma coisa muito importante. Tem muita ansiedade, eu sei, porque não tem trabalho, aquela coisa. Mas é muito importante, se você vai fazer uma audição, tem que fazer uma audição chegando muito preparado. Se você tem 0,5 que não está preparado, ou que a voz não está em ordem aquele dia, porque está com algum resfriado, etc., é melhor não ir. Porque o trem continua passando. Uma hora você sobe naquele certo. Mas tentar tudo por tudo, assim, não, eu desaconselho muito, porque eu já vi. Hoje em dia, eu teve algumas discussões de música, assim, em apoio ao Baldini, que é um grande amigo meu, com alguns teóricos, porque tem muito teórico da música, né? Você sabe que nós, na Itália, nossas universidades são todas para a prática. E a grande parte das universidades aqui, e americanas também, são na teoria. Né? Então, tem gente que faz teses teóricas, doutorados e pós-doutorados, em cima de muita coisa, fala assim, toca 5 notas uma atrás da outra para ver, ou canta, para ver como é que é. Né? Porque é diferente, o palato que vai no sei onde, toda a parte técnica, sim, tudo bem, mas e aí? Então, tem tudo com esse excesso de comunicação, que eu acho ótimo, e tem muita gente que acha que pode e de repente não pode. E tem um monte de professor que, para manter o parque, fica dizendo que é maravilha, etc. Chega gente aqui que vem de algum professor com nota errada. Não, nota errada não existe. Nota errada, pronúncia eu admito, mas nota errada não existe. Tem gente que me veio com nota errada, que já tinha passado. Né? Então, mas não um. Né? Então, essa questão do preparo é uma coisa para ser muito considerada. Antes de você se expor de uma banca, qualquer seja o nível da banca, qualquer seja, do teatro, tem que ir lá saber que está preparado. Pode dar certo, pode não dar, porque aí tem aquela outra questão. Né? Se somos eu e um outro colega para decidir o que vai, de repente eu tenho uma ideia, outro colega tem outra. Normalmente somos em 3, ou 4, ou 5, né, numa banca. Então, aí entra mais no pessoal daquilo que você enxerga para aquele papel. Né? Tanto é que eu sempre prefiro fazer audições para o papel com a música daquele papel, com a parte, né? Porque o que é que acontece? Muitas vezes eu já vi colegas de vocês, assim, que mudaram de técnica, estou falando de 30 anos atrás, né? Que venham me cantando uma certa área, certa ópera, mais ou menos. A ópera que tinha estudado com a nova técnica era maravilhosa. Só que, mesmo com aquela ópera que tinha estudado maravilhosa, se voltava a cantar a ópera antiga, cantava como antigamente. Porque a memória muscular, provavelmente, não sei. Então, essa é uma coisa escutar no papel certo é muito importante. Inclusive, porque às vezes você vê uma voz maravilhosa, um cantor maravilhoso que canta uma coisa muito bem cantada, que é o repertório justamente dele, uma coisa com a qual se identifica, que funciona na voz dele, e aí para fazer outra coisa, basta que seja uma terça abaixo, uma segunda abaixo, e de repente ele transita muito tempo naquele que chamamos de centro, né, meio em uma área que não é exatamente a dele, ele chega cansado quando chega para dar o agudo, não dá, Então, por isso que eu prefiro sempre escutar. Mas o segredo é o investimento e não ter pressa, um investimento em tempo e dinheiro, provavelmente, muito grande. Eu falo provavelmente porque não sou um monetário. Né? Eu segui gente completamente gratuitamente durante anos, né? Ou peço valores ridículos, mas o investimento tem que ser um investimento em focar aquilo que você quer. Né? Então, tem que chegar preparado. E preparado significa, hoje em dia, você pode escutar no YouTube, no Spotify, você pode escutar de tudo, né?
Sabe que é uma pergunta que às vezes eu faço para aluno, falo, escuta, se você escutar fulano ou fulana, você conseguiria copiar o que ele está fazendo? Porque essa é uma coisa muito importante, não copiar, mas se dar conta do que está se passando. Se você escuta, você tem que cantar Bellini, maravilha. Se você escuta De Via e imita De Via, eu compro. De agora, nem Damrau, por exemplo, eu acho legal, muito legal. Kaufman, eu acho muito legal. Kaufman é super, tem uns caras que não falam que Kaufman, que não, que isso. Però, gente, quando um cara desse canta, para mim, não escutaria Domingo fazendo barítono. Embora, assim. Tem um cara que passou por aí, Carlo Colombara. Gente, o cara é encantador. Ele não joga fora uma vírgula do texto. É impressionante. Esse é o máximo daquilo que eu gostaria de escutar quando alguém me encantar. Entendeu? O que eu escutei ao vivo, e num teatro que não era nem muito aqui no é outra coisa. Mas mesmo, por isso que eu sempre tento ver as gravações ao vivo. Né? Quando eu fiz Lucrécia, eu achei uma versão com a Sutherland ao vivo, eu não sei como é que eu consegui, porque eu estava aterrorizado com os cortes. Aí eu perguntei para o János, que é um amigo meu, um maestro que já regeu os Três Tenores, é um húngaro, né? Mas que ficou na Itália um monte, na escala, assim, e ele falou, olha, os cortes do Boninch são os melhores. Eu tinha acabado de achar uma versão ao vivo do YouTube. Então, eu marquei todos os cortes na minha partitura, cheguei lá e eram os cortes que a orquestra já tinha. Mas aí você passa para um cara que sabe, entende? A primeira, eu estava me apresentando em Bratislava, teatro de tradição, 50 quilômetros de Viena, o pessoal vem de Viena, a crítica sai em Viena, entendeu? Então, essa questão, digamos, por isso que quando eu falo da voz é a coisa que deveria ser menos importante para cantor. O importante é o que você faz com ela, né? Que se tem uma voz bonita ou não é sorte sua, é como ser alto ou baixo, né? Gordo ou magro a gente viu que a gente pode até resolver, mas alto ou baixo não tem o que fazer, né? A sua forma física tem pouco o que fazer. Então a sua voz é aquilo, é a genética, você é assim. Agora aquilo que você faz com a voz é a coisa mais importante, né? Aquele significar o texto, exatamente, como assim, a pronúncia, ela é um reflexo, na verdade, não é, quer dizer, se você pronuncia certo, você fraseia certo, você faz o legato certo, né? No italiano, a coisa mais importante da pronúncia é que ela simplifica, digamos, o legato, ela auxilia o legato. Então, especialmente mesmo com Mozart, eu faço questão que tenha, já que temos a lição do bel canto, eu uso ela com Mozart também, porque ajuda. Então, a questão realmente da preparação, daquilo que eu vou atrás, é alguém que me convença, que eu possa fechar os olhos e me convença do que está acontecendo. Experiência pessoal, eu fizemos quase 200 audições por uma boêmia lá na Itália, quando eu voltei a morar uma época na Itália. Era uma operação jovens na Europa, e tinha uma boêmia que a gente fazia na cidade de Arezzo. Era um teatro muito bonito e tal. E eu não aguentava mais escutar Mimi, mais a museta. E vinha outra com os olhos assim, e vinha outra com a mini saia inguinal, linda, maravilhosa, mas mais ou menos, né, de voz. E aí eu não aguentava mais. Aí chegou uma que é minha amiga até hoje. Era em tailleur, com calça azul e com paletó azul. Super simples, assim. E eu não aguento, me chamam Mimi, é uma área que eu não aguento mais. Não aguento mais, porque é muito difícil cantar bem, que é um recitativo quase, não é nenhuma área. Quem toca música é orquestra, não é cantor, né? E o regista, que queria outra fulana, que veio com o chale da Mimi, bonitona, olho azul, tá? Quando ele falou que chegou uma hora, eu levantei, eu fui lá perto e olhava para lá, falei, gente, olha só. E a primeira vez que eu fui raptado por uma voz, mas não pela voz em si, mas por como essa moça cantava.
né? Tanto é que ela ganhou o papel, depois que eu tive que brigar, porque o outro queria a outra que estava vestida de mimimi, mas não tinha nenhuma voz. Era uma vozeirona meio que balava já. Então, aquilo foi, me lembro até hoje, porque foi um episódio marcante, né? De como realmente você está lá, que não aguenta mais, é essa que te captura e te traz para lá. É isso que eu quero. Eu quero que alguém me capture, que me deixe, que me encante, sabe? Foi muito legal. Eu estava, naturalmente, como pode imaginar, né? Eu era um pouco mais que garoto, mas tinha 30 e pouco. E então combinamos que ela queria me ver a noite antes do primeiro ensaio, em São Paulo. Então fui no hotel dela, com as minhas partituras, e ela, que fala perfeitamente italiano, escolheu falar inglês comigo, porque assim cada um de nós, imaginou, eu estava num território desconhecidinho, né? Porque se eu falava italiano era a minha língua, né? Mas aí, eu perguntei, mas a senhora faz... Ah, pera, ela queria fazer um concerto só de verismo italiano. E fui eu que convenci, através do agente, que falei, olha, a senhora Sul-América é conhecida por Wagner, nananã, etc. Então, eu que convenci a fazer a primeira parte Wagner, a segunda parte verismo italiano. Aí fui lá com minhas partituras, e conversei com ela, tal, e eu com o dedinho, enquanto ela cantarolava, sentado assim, eu com o dedinho, assim, e ela olhava para mim, ela sorria. Ela olhava para mim e sorria, e no fim do que passamos o repertório inteiro, ela ficou com aquele sorriso, falei, vamos fazer um belo trabalho, porque ela estava tensa, né, evidentemente, falei, quem é esse ninguém que vem eleger? Eu. Ela ia fazer com Meta em Paris, tipo 2 semanas depois, ia fazer em Paris com Meta, não me lembro o quê. E era lá eu, naquele momento. Né? Mas aí eu fiz um primeiro ensaio, foi super bem, e ela estava com o marido, né, sempre, né, que era o agente dela. E ela me pegava no colo, toda vez que podia, ela me pegava no colo, porque ela é assim, mas uns 40 centímetros mais, 30 centímetros mais alta do que eu. Eu chegava nos olhos quando eu estava no pódio. Mas ela me pegava, Alessandro, de longe, assim, fez uma dedicatória belíssima no meu cristão. Então fui assim, muito, um pouco eu acho que tem essa coisa como se chama? Eu não tinha medo, deveria ter. Como chama isso? Quer dizer, porque ópera eu sempre soube reger. É uma coisa que veio quando eu descobri, era uma coisa que o braço ia sozinho. Quando alguém estava respirando diferente, o braço ia atrás. Né? Isso é uma coisa instintiva que eu sempre tive. Então, eu não tinha medo, mas era inconsciência mesmo. Mas aí deu super certo. Então, fui super, 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 super. E diz a lenda, tem no YouTube, que eu coloquei, não fui eu que gravei, mas apareceu recortado, que a Turandot dela, aí ela ia fazer Turandot com Meta. A Turandot dela, em questa reggia, diz a lenda que o único dó desse tamanho, afinado, que deu, foi comigo. Tanto é que no fim, depois que ela, Yannick me sonotra, quando acaba, ela faz uma, você vai ver no YouTube, ela faz uma cara assim, tipo, fui eu. Diz a lenda, não sei se é verdade, me parece estranho. Foi um negócio com aquela voz, aquele tamanho de voz que vou te contar. Ela, claro, com aquela voz não tem piano, né? O fim de Isolda tal, e fica um grito, né? Um grito não bonito, mas é forte. Existe, não existe. E depois ela não tinha muita idade, mas ela já meio, acho que não tinha nem 60 quando cantou comigo. Mas já tinha dado bastante. É voz daquele tamanho. Mas foi assim, a Marton foi a primeira vez, isso é uma coisa que eu conto para os meus alunos de regência, foi a primeira vez que eu entendi a importância de você, quando canta uma área, saber exatamente qual é o contexto, qual é o momento da ópera no qual essa área
acontece. Porque o que acontecia? Às vezes ela trocava até de roupa, mas entre uma área e outra tinha peça sinfônica, alguma coisa, né? Então, quando ela entrava, a impressão que eu tinha é que ela tinha vivenciado a ópera até ali, e ela estava no momento dela, personagem, cantando aquele momento da ópera, não simplesmente uma área. Entende quando eu digo que quero que alguém me encante quando canta? Porque tem que chegar ali e ter vivenciado, de alguma forma, como ator, né, aquilo que se passa e vem ali e, naquele momento, canta a área. Essa foi a aula que eu recebi dela. Ela nunca soube, porque eu nunca contei para ela, não tive oportunidade, né? Mas essa foi uma coisa muito importante, né? Porque passa batido, né? A gente não pensa nisso muitas vezes. Olha, tem, digamos, basicamente duas que eu me lembrei assim. Uma que bateu na trave, que foi a ida que interrompeu no meio da... A minha primeira ida. Fizemos o primeiro ensaio de conjunto, que foi o Roberto Gregeu, né, mas eu tinha, eram 8 espetáculos e eu tinha 4. Ou seja, e todo o Roberto não tem hábito de reger os ensaios de cena, coisa que eu tenho o hábito de fazer. Então, eu, como contrato, sou eu que tenho que fazer lá. Então, eu estava regendo todos os ensaios de cena, todos os ensaios com o coral, etc. Ou seja, a ópera estava muito madura, já tinha intérpretes excelentes, então já tinha bem montada na cabeça, que era uma dos poucos grandes títulos que eu ainda não tenho regido. Então, esse faz parte do sonho, e tem uma outra coisa que eu amo profundamente, que é o Cavaleiro da Rosa. Eu assisti essa época, essa escrita de Strauss é uma coisa que me tira do sério. Que é uma escrita muito parecida, por tantas coisas, com Ariadne, né? Mas o Cavaleiro da Rosa, eu fui assistir a última vez que fizeram no Municipal, e assim, é uma coisa, ela é 3 horas e meia, mas vai, que é uma, para mim, tem pessoas que abominam, né? Mas para maestro é uma das coisas mais, assim, é uma das coisas que realmente eu não sabia que seria o meu sonho no casseto, como se chama, na gaveta, fui Pelléas. Pelléas foi um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida, presente daquilo que você não acha que é um presente na hora, quer dizer, foi um grande presente porque era a minha volta já municipal, né, mas é uma das coisas mais difíceis, talvez a coisa mais difícil que eu já regi na minha vida, é a coisa que eu mais estudei, que eu tive tempo, inclusive, e é um negócio porque né, é uma ópera que não é ópera, é assim, quem realmente, é uma das poucas óperas que é a que fala, o Pelléas de, e fala o maestro. Não é a ida de, entendeu, da Cirio, entendeu? A ópera é uma, porque é a orquestra que faz o discurso, conecta o que vai acontecendo. É de uma dificuldade, mas de uma beleza, é uma espécie de droga. Eu não vi a hora de voltar para o teatro para escutar aquela música de novo. Acredita? É uma coisa assim. Quando começa, você fala, estou perdido. Acabou. Acabou, porque é uma linguagem, não é difícil, mas é cheio de leitmotiv, se você vai ver, enfim. Então, esse foi não sabia que era um sonho, se tornou. Mas aqui, para responder a tua pergunta, a ida da trave e o Rosencavaliere. Olha, eu creio que toda dificuldade, se a gente consegue transformá-la em oportunidade, é muito interessante, né? A pandemia criou o quê? Criou alguns vínculos, nós tivemos reuniões com a orquestra diárias online, por grupos, etc. Então, a gente teve oportunidade de discorrer sobre um monte de aspectos que durante a vida normal no teatro não acontece. Os concertos, os primeiros foram feitos em streaming, é isso que está acontecendo no mundo inteiro, né? Alguns teatros, acho que Madrid, a Espanha, Barcelona também está abrindo ao público, mas a grande maioria dos teatros está fazendo em streaming só. O que eu acho que é algum tipo de vantagem, né? Não, por exemplo, eu regi
em streaming em outubro, agora deixei de novo mês passado e vou fazer mais 3 agora. Esses, do mês passado para frente, a gente tem 30 ou 40 mínimo por cento, ou 35% de público, mas é também transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube e fica lá. Resultado prático, a minha mãe, que não vem mais ao Brasil agora, que já tem uma certa idade, etc., assistiu o meu concerto ao vivo. Sim. A minha mãe, como meus colegas da escola, com um monte de gente, parentes do outro lado do mundo. Né? Mas para ficar aqui no Brasil, o pessoal, me lembro na USESP, quando começaram a fazer os concertos, que eles começaram antes da gente, tinha pessoal dizendo, pelo amor de Deus, e aí quando não vai ser mais assim, por que vocês não vão manter essa coisa transmitida? Porque eu moro em Sorocaba e eu não sei como é que eu vou... Eu não tenho como ir para São Paulo. Então, tem coisas que vieram para ficar. A questão do streaming, eu não aprovo como substituto. Aprovo como substituto porque estamos em guerra. Mas uma vez que isso acaba, por que não manter... Agora, claro que o que aconteceu? O teatro investiu um dinheiro importante em chamar um técnico, que é o técnico engenheiro do som que faz os discos alguns discos da USESP, da Filarmônica de Minas, etc., com a equipe dele. Então, tanto vídeo, com super cuidado, como direção de vídeo, etc., e a partir do mês passado. E o som, super cuidados. Então, o investimento em ter esse equipamento, ou alguma tecnologia, pelo menos alguém que trate disso, e que fique para sempre. O Colón tem tudo gravado. E a gente não tinha. Só se vem a TV Cultura. A TV Cultura com a ideia dela. Em São Paulo, estou falando, né? Então, em geral, essa questão da digital, essa questão da multiplicação do nosso produto pode ser muito interessante. Uhum. Inicialmente, não tinha nem a possibilidade de descer para o fosso. Começaram a descer para o fosso alguns meses atrás, lá na Itália. Nós não descemos ainda, não vamos, por enquanto. Isso traz o quê? Traz o fato que você tem que fazer alguma coisa dividindo o palco. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque tem um monte de teatro que não tem fosso. Então, isso vai obrigar a pensar soluções diferentes, que antes era pensar só porque o teatro não tinha fosso. Hoje é pensar para a sobrevivência. Porque parar de trabalhar ninguém pode. E não vou decidir, eu queria ser médico, mas não vou decidir com 60 anos ser médico. Né? Uma hora isso vai acabar. Né? Então, gosto de pensar em soluções diferenciadas que possam realmente ficar. Né? A gente tinha pensado em fazer a nona de Beethoven com o coral sentado na plateia. Né? Aí acabamos não fazendo, porque era um custo, era uma coisa complexa. E o fato, a voz é aquela que mais, no nosso meio, é aquela que mais foi prejudicada por causa da questão física, né? Tem que ficar 3,5 metros um do outro, ou com máscara. Nós fizemos concerto com máscara, com o paulistano. E paulistano reduzido, porque tem os que não podem trabalhar, né? Então, mas funcionou. É o ideal? Não. Não é. Não é. Mas é um excelente exercício assim, de ginástica mesmo, mental, de criatividade, para você achar uma solução. Né? Repito, para espaço que não tem, né, fora assim, maestro de capela, que já é estudado para ser assim, o resto precisa inventar alguma coisa assim. Nós estamos pensando em ópera no teatro, sei que está sendo pensada, eu não faço parte do pensamento, mas sei que está sendo pensada, mas assim, por exemplo, no São Pedro, eles fizeram com a orquestra ficava no palco, atrás, orquestra pequena, reduzida, e na frente foi assistir o telefone. E na frente acontecia, inclusive com o marido chegava em casa, tirava a máscara, etc. Né? Então, com as várias alusões que podem acontecer. Fizeram direções importantes em alguns teatros durante o Covid, etc. Mas, digamos, na parte prática, aquilo que tem a ver com a gente, por exemplo, deixar a orquestra atrás e os cantores na frente, que é uma coisa que o maestro não adora, mas é uma das coisas com as quais vamos ter que conviver.
Essas soluções que agora vamos ser obrigados a pensar, por exemplo, reduzir orquestra, né? Vamos ser obrigados a fazer coisas que, por necessidade, eu já fiz um monte de vezes, já reduzi orquestra. Então, são situações, são soluções que a gente vai precisar usar, porque você me perguntou se era para ficar, e em alguns casos acho que é para ficar. E custos, espaço. Nossa briga com a ópera é essa, basicamente, né? Agora, repertórios inusitados, a gente começou com 20 pessoas, então fizemos, no streaming tem o meu concerto do Roberto também, com 20 pessoas, próximo com 25, próximo com 30, não me lembro agora, estou falando, como que o primeiro era 20, Uhum. né? Distanciadíssimo, agora estamos com distâncias, medidas diferentes, então fica cada um com a sua estante, novas situações. Sim. Mas essa coisa de repertório, por exemplo, a ópera, eu descobri, eu tenho uma ópera que fizeram também no São Pedro que não fui assistir, que era, qual é que era? Não me lembro, foi belíssimo, a ideia era tudo em volta de uma mega mesa, uma ópera curta de Barber, acho, curtíssima. Imagina esses repertórios, quem é que ia buscar? Agora somos obrigados. O que nunca se fizeram, mesmo assim, e eu sempre falo, uma coisa que foi feita há 10, 15, 20 anos, é como que não tivesse sido feita, porque tem, assim, tem gente que tem 20 anos hoje que não tinha nascido. Então temos que fazer de novo. Porque ela vai ter filho, de repente, sei lá, né? As gerações vão continuando. E a nossa obrigação para a sobrevivência, repito, porque a gente faz uma coisa muito bonita, eu acho, né? Para a alma humana, além de ser para o nosso bolso, né? Porque escolhemos de profissão, mas aquilo que a gente faz bem para os outros. É uma coisa, a gente dá um benessere, como fala em italiano, se eu falo em português, para os outros. Né? Então, eu acho que é muito importante isso.